Vou contar um negócio meio pessoal pra vocês, não conta pra ninguém não, viu? Quando eu era criança, eu era um moleque bem gordinho. E muito disso eu sei que vem do fato da minha família ter um talento gigantesco com comida, com doces principalmente. Minha avó tinha uma doceira quando eu era criança, foi sendo passado de geração pra geração, basicamente. Eu lembro claramente de quando ela ia lá pra Santo Amaro, quem aqui de São Paulo deve saber, perto do Largo 13, e ela passava naquelas lojas que tinha vários doces e tudo mais, e vinha realmente carregada de doce pra casa. Eu, assim como qualquer outra criança nesse mundo que se preze, tinha um objetivo que era detonar tudo que era de doce que estava na minha frente. Mas ela sempre me parava com uma frase de efeito que eu lembro até hoje. Parece que você não vai parar com isso até acabar com tudo. E isso fica na minha cabeça de muitas formas, porque além de poder parecer meio que um cumprimento do fato de eu estar, realmente acabando com tudo, também era uma bronca, mas também é algo que me falou muito sobre efemeridade enquanto ainda era criança. Então eu finalmente estava começando a contemplar o que seria o fim das coisas. De fato, quando eu vi aquele pote cheio, nem passava pela minha cabeça a ideia de que aquilo ia acabar. Sabe, eu pensava muito em realmente deixar para as outras pessoas, mas se acabar alguém repõe. E eu desconsiderava inclusive a minha saúde, eu não fazia a menor ideia dos impactos que aquilo teria em mim. Então tem várias camadas nisso aí tudo, e confia no seu pai aqui que isso aqui vai fazer sentido durante o vídeo. Superman Aeroespacial, esse quadrinho aqui, que é uma minissérie, vencedora do Eisner inclusive, cadê? Aqui ó, vencedora do prêmio Eisner, que vira e mexe aparece aí como um quadrinho do selo Black Label, que basicamente conta uma abordagem totalmente diferente do que a gente conhece do universo DC, e fala um pouco sobre a jornada de um Superman do começo da carreira dele até o final da história dele. Ele foi lançado ali entre 2022 e 2023, que foi uma época muito boa para o Superman nos quadrinhos, e tem a história do Mark Russell com a arte e a colorização do Mike e da Laura Red. O Mark Russell tinha o Quarteto Fantástico, História de Vida, e depois teve o Batman Dark Age no currículo dele, então ele já é meio que um cara gabaritado nesse sentido. E, cara, o Michael e a Laura, o que eu posso falar do trabalho deles? Tem simplesmente aqui algo que eu consigo definir como o que seria uma tranquilidade, uma pacificidade no traço, que eu comparo com Moebius, de alguma forma, que é uma simplicidade complexa, que tem várias camadas em cada página que você abre, ao mesmo tempo em que tem uma energia mega vibrante, mega Jack Kirby em cada página. Eu não sei se dá pra ver aqui 100%. Ele é uma mistura de muitas coisas que eu gosto muito nos quadrinhos. Tem muita referência ao passado dos quadrinhos, obviamente, ele aborda várias épocas. Tem muita coisa muito legal nesse sentido da arte, da composição que foi feita aqui. Mas, sem mais delongas, vamos pro resumo dessa história. 1985. A história abre aqui nesse que foi um ano muito significativo para quem é fã da DC, e vocês provavelmente devem saber o motivo. A primeira página mostra o Superman ali orbitando a Terra, que tá meio que pegando fogo, tem algo meio diferente acontecendo, e ele fala algo que dá o tom de toda essa história. É melhor viver com um propósito e morrer por acidente do que viver por acidente e morrer sem um propósito. Que é uma parada a se pensar, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Bom, o fato é, o mundo desse Superman tá acabando. Ele tem uma Lois, ele tem um John, mas ele tá realmente aceitando o fim daquela história dele. Então, a gente tem algo bem sombrio para começar toda essa leitura. 1963. Voltamos para os anos 60, tempo em que esses dois carinhas aqui se encontraram nessa capa e deram início a uma nova era de quadrinhos, que é a Era de Prata. Eram histórias muito mais ingênuas, eram histórias muito mais tranquilas, os temas eram muito mais, entre muitas aspas, abstratos, eles tocavam muito menos em questões da Terra e eram muito mais pensando além, em ficção científica, em espaço. E muito disso, além de todas as censuras que tiveram os quadrinhos na época, vem ali pelo contexto social da época. Então a gente estava vivendo a tal da era espacial, que era aquele momento da Guerra Fria em que os Estados Unidos e a Rússia, obviamente, estavam em conflito, estavam num conflito muito grande, que não chegou a escalar, mas era um conflito muito grande ideológico e realmente de mostrar o poderio militar que tem. Só que todos eles olhavam para um lugar e meio que aquilo era o refúgio de esperança, que era o espaço. Então a gente tem toda essa questão aí da fronteira final, que a gente vê um pouco em Star Trek, a gente todo esse contexto da época que é algo realmente mais esperançoso, mais buscando uma certa ingenuidade, um sonho que tá além, que tá ali nas estrelas. Space, the final frontier. E tudo isso aqui que eu tô falando é mais contexto, mas eu acho que enriquece muito a história do Clark nesse momento, porque ele é mostrado lá em 63, junto com o pai dele, descascando milho, e bom, a gente percebe que ele realmente está incomodado com a vida que ele está vivendo naquele momento. Então ele se sente realmente muito deslocado pelo fato de que ele tem todas essas habilidades, mas ele está meio que preso em Smallville, tendo que fazer pequenas atividades.
E é um momento de conversa com o Jonathan, que o Jonathan também abre um pouquinho mais sobre o passado dele e comenta sobre a carreira militar dele. Ele conta que ele estava lá em 1943, no meio da guerra e tudo mais, e apesar de acreditar no que ele estava fazendo, ele só seguia ordens, ele era meio que robótico, e isso custou muitas vidas, isso custou vida de crianças, e ele sempre tem esse nó na garganta quando ele vai dormir e ele pensa em tudo que ele fez naquele momento. Todo o discurso que o Jonathan dá aqui, ele se centra muito na ideia de que sim, existe uma outra versão sua por aí em algum lugar do universo, mas você quer realmente sair para encontrar essa pessoa? Isso vai mudar tudo. Você está realmente disposto a fazer isso? E também tem uma segunda parte desse discurso dele, que é bom, antes de fazer todo esse contato e tudo mais, se descobrir, você quer salvar o mundo, você quer descascar milho, você quer fazer qualquer atividade, mas você quer fazer do jeito correto ou do jeito rápido? De qual maneira você quer abordar as coisas na sua vida? E tem dois outros elementos que são muito importantes nessa história, que são o Batman, o Bruce Wayne e o Lex Luthor. E assim, eu já queria começar dizendo que eles não têm o menor pudor de mudar esses personagens em alguns pontos. E assim, não são mudanças muito gigantescas, mas são mudanças que existem mesmo na história. Então, não se assustem, realmente vai ter diferença no Batman. O Batman ele não vai ser tão aquele cara traumatizado de infância e tudo mais que decide virar um morcego por uma missão. Ele tá aqui como um cara que tá vendendo armaduras pro governo, buscando, né, um contrato milionário pra empresa dele, mas ele não tem todo esse objetivo, então ele é meio que um Tony Stark, por assim dizer. Ao mesmo tempo que o Lex Luthor é o competidor dele, então ele tá competindo pra ver quem vai conseguir esse contrato, o Batman oferecendo os trajes e o Lex Luthor oferecendo uma ideia de criar bunkers através do mundo. E toda essa era espacial que eu comentei, ela é muito envolvida por um nome, que é o John Kennedy, né? Então é aquele presidente que muita gente depositava muitas esperanças em um momento, e ele acabou sendo assassinado, tanto aqui na vida real quanto na história, e isso vai gerando muitos desdobramentos que a gente vê depois. O Lex Luthor e o Bruce Wayne, eles estavam entrando numa reunião com o General Lane, que é o pai da Lois, momentos antes do assassinato do Kennedy, então isso é meio que interrompido nesse momento da história, e eles partem para um outro ponto. Então a Lois, ela estava em Dallas no momento que aconteceu o assassinato, e ela cobria bizarrices no jornal, então ela basicamente assume a matéria do século saindo de um quadro de bizarrices. Ela tem esse crescimento na carreira por uma coincidência. E também esse é o momento em que o Clark, ele meio que sente que é o estopim, que ele precisa sair de Smallville, ele precisa fazer alguma coisa, e ele vai por meio de uma tensão que tá acontecendo entre a União Soviética e os Estados Unidos, e ele é abatido pelo Hal Jordan. Aqui começa a acontecer um pouco daqueles eventos que é realmente o fato do universo DC ser meio um grande bairro, né? Então a gente tá vendo o General Lane falando com o Lex Luthor e o Batman, ao mesmo tempo que o Superman tá começando a surgir e o Hal Jordan abate ele, e a Lois Lane tá fazendo a matéria. É um bairro, mas é um bairro muito legal, com uns rostos familiares e que a gente adora, né? É basicamente a Vila do Chaves. De qualquer forma, essas 30 primeiras páginas definem mais ou menos o que a gente vai ver. Então a gente vê muitos heróis surgindo, como o Hal. A gente vê que a Lois Lane conseguiu realmente a matéria do século, e é aí que ela vai começar a ser a grande jornalista. A gente vê que o Lex Luthor tá sempre tramando algo por debaixo dos panos. E a gente vê também que os maiores heróis do mundo estão ali tentando descobrir qual que é o espaço deles realmente nesse mundo. E aqui também acontece toda a primeira passagem do Clark pela Fortaleza da Solidão, e ele conhece o holograma do Jor-El que vai aconselhando ele. E ele fala que o principal papel do Clark e do Kal-El nesse mundo é de dar ouvido às pessoas. Ele não precisa necessariamente salvar elas, mas ele tem que ajudar elas a viver nesse mundo. Ele basicamente precisa estar sempre presente. E esse é um tema que volta muito nesse quadrinho. Ele diz que a missão do Clark e do Kal-El é ser um campeão da Terra ao mesmo tempo em que ele orgulha Krypton. E obviamente essa é uma missão gigantesca, muito pesada, que ele nega de primeiro momento. E eu acho massa como tematicamente desobedecer o desejo dos pais no primeiro momento é sempre algo muito recorrente nas histórias do Superman. Acaba que lá em 1964 ele decide meio que a contragosto do Jonathan partir para Metrópolis e tentar descobrir um pouco mais sobre esse mundo que ele tá vivendo. E nesse momento ele recebe um caderninho de anotações da Martha, que é basicamente o que guia toda essa história, e ele agradece os pais deles por tudo que eles fizeram por ele, que é uma cena muito bonita. Sinceramente, é uma cena ali que é um quadrinho, um momentinho, é só ele, mas é muito, muito lindo. E vocês lembram que a Lois, ela ganhou um prestígio maior por causa da matéria do Kennedy, né? Então nesse momento, o Clark, quando ele chega em Metrópolis, quando ele chega no Planeta Diário, ele assume a coluna de bizarrices. Então ele assume o papel que era da Lois antes. E aí acontece que a primeira matéria que ele vai fazer é justamente sobre um suposto viajante do tempo, algo do tipo, que tá lá naquele bar. E aí, chegando lá, a gente que já lê DC, que já tem um conhecimento prévio, percebe que é o Pária. Aquele personagem que basicamente liberou o Anti-Monitor aí nos universos, e agora é obrigado a ficar vendo ele consumir todos os universos que ele passa. Então sim, esse quadrinho é um spin-off da Crise nas Infinitas Terras. Cara, as cenas do Anti-Monitor, elas são lindas. Tudo aquilo que eu falei sobre a arte desse quadrinho se aplica muito bem em cada momento que ele aparece, e não entender errado.
ele não é o vilão principal da história. O vilão principal da história é algo muito mais subjetivo, é algo muito mais simbólico do que ele. Mas a presença dele, o fato de saber que ele tá vindo e que a qualquer momento ele vai chegar, e que de fato a gente já viu desde o começo da história, não tem como lutar contra ele, é o que torna tudo mais especial. Porque você sente que tem aquela ameaça ali, sabe? Você ouvir, você pensar no antimonitor tem basicamente o mesmo efeito da respiração do Darth Vader, ou talvez daquela cantaroladinha do Jason, sabe? Então existe esse peso na presença do antimonitor, mesmo que ele não seja o grande vilão da história. E se o começo planta dúvidas, aqui a urgência fica escancarada. Toda essa questão do antimonitor que o Pária passou fica na cabeça do Clark, ao mesmo tempo em que tem uma ameaça que é muito mundana que fica na cabeça tanto do Bruce Wayne quanto do Lex Luthor, que é a questão nuclear. Então o Bruce, obviamente, ele investe muito mais na questão militarística de fazer as armaduras, e o Lex faz a questão dos bunkers. Eles conseguem apresentar isso e o Lex vence, obviamente, como sempre, molhando a mão das pessoas certas. E aqui dá pra perceber uma cisão muito clara entre esse Batman e o Batman tradicional, que a gente já ama, que é o Batman do ano 1, o Batman do Longo Dia das Bruxas, sei lá. Esse Batman, quando ele é defrontado com a ideia de que o governo não vai comprar o projeto dele, ele tá prestes a desistir. Ele basicamente joga tudo pro ar e fala, olha, talvez seja a hora de destruir esses protótipos. Então, o Lucius Fox, ele consegue parar o Batman, ele fala, olha, talvez isso seja interessante, mantenha isso aqui de alguma forma com você. Ele não tem aquele chamado, aquela vontade que os outros Batmans têm de ser o Batman. Então, ele provavelmente nunca teve aquela ceninha do morcego quebrando a janela da mansão Wayne. Ele é basicamente um cara que se tornou Batman por muitas circunstâncias que aconteceram. Mas é óbvio que eu preciso ler Batman Dark Age antes de tirar uma conclusão mais exata sobre isso. Só que é realmente o que me parece quando eu tô lendo essa história. Existe um breve momento em que a Lois e o Clark retornam pra esse bar, e a Lois é obviamente muito mais cética quanto a tudo isso. E o Clark, ele sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E tem um momento muito legal que acontece que o pai em algum momento falou que ia ter uma grande invasão de besouros nos Estados Unidos. E ele fala, olha, isso não aconteceu. Mas quando eles estão saindo, a gente vê na TV o programa do Ed Sullivan e tá passando basicamente o programa dos Beatles, aquele grande evento que o Quarteto Fantástico até referenciou no filme do ano passado. E realmente, eles fazem uma brincadeira sobre besouros, Beatles, a banda, e aí tem tudo isso acontecendo ali. Eu acho bem divertido, eu acho uma sacada muito interessante. É bem manjada, mas é interessante, eu acho que eles aplicam muito bem aqui nessa história. 1965. Chega um outro ponto de virada. O Lex Luthor arma toda essa guerra que tá acontecendo no mundo e ele basicamente detona Coast City. E eu acho curioso que mesmo sendo a cidade do Hal Jordan, na história não tem tanto peso pra ele. Eu não sei se, sei lá, nessa história, nesse universo, o Hal é de Central City, alguma coisa do tipo, mas realmente não tem muito peso nisso. O maior peso fica de fato na questão de que o General Lane estava lá, e aí ele acaba sendo uma das baixas, a Lois comenta isso depois. Então o peso fica muito mais com a Lois do que com o Hal. Isso obviamente soa um alarme gigantesco no mundo inteiro. A gente tá vivendo um momento muito sensível em que a gente vê notícias sobre bomba à torta e à direito. É mais fácil você acordar hoje em dia e ter uma notícia sobre uma bomba caindo em algum lugar do que você conseguir ver o pôr do sol. Então eu acho que esse é um momento que ressoa muito bem com o que a gente tá vivendo atualmente. Essa história, apesar de ter vindo aí há 5 anos atrás, ela é algo que realmente comenta muito do nosso tempo atual. E é óbvio, nesse momento os nossos heróis são chamados pela vontade que eles têm de salvar as pessoas. O Bruce finalmente assume isso tudo e o Alfred fala pra ele ir pro abrigo antibombas que eles têm, que é essencialmente a Batcaverna, enquanto o Clark ele finalmente decide assumir o manto e se tornar o Superman. Só que o Bruce ele não ficou satisfeito com o fato de ter sido derrotado pelo Lex Luthor. Então ele começou a investigar o vilão, obviamente. Então enquanto o Clark tá nos céus desviando bombas e tudo mais, a gente vê que o Bruce ele tá invadindo a LexCorp pra realmente dar cabo do Lex Luthor e resolver isso tudo. Então a gente vê que o Superman tá resolvendo uma questão nos céus e o Batman tá fazendo uma questão mais mundana, mas eles estão de certa forma trabalhando junto, mesmo que não estejam em contato. Todo esse momento de levante dos heróis é coroado por um momento em que tem uma fala ótima do Superman e que eu até anotei aqui, que eu achei muito bonita. O mundo não espera você estar pronto. Meu erro nunca foi querer salvar o mundo antes de estar pronto. Foi pensar que eu seria capaz de fazer isso sozinho. Nesse mundo, as pessoas que fazem o maior bem não são as mais fortes, inteligentes ou preparadas. São simplesmente aquelas que comparecem. E em um desses conflitos, fazendo igual o Jonathan fez em 1943, o Hal age sem pensar e intercepta uma nave que aparentemente era da União Soviética. Só que chegando perto ele descobre que não era, e realmente ele tem um choque quando ele vê o alienígena Abin-Sur. O Lanterna Verde tenta passar o anel pro Hal Jordan, e o Hal Jordan meio que reluta dizendo que ele não é digno daquilo,
E o Abin Sur concorda, ele fala, não, você não é digno, mas você tá aqui. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar, quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. E é basicamente esse o começo da história do Lanterna Verde nessa história. Com todos esses eventos acontecendo, a Mulher Maravilha, a Diana, ela decide se revelar e revelar Temícera pro mundo. Então ela decide realmente começar a ajudar as pessoas de forma pública. E aí começa a Era de Heróis, financiada pelo Bruce Wayne, que compra a Sala de Justiça, e que tem ali basicamente como representantes o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde e o Flash, que entra um pouco depois na história, mas tem uma participação bem legal. O Clark já tá muito bem estabelecido nesse momento da história, ele tá investigando inclusive o caso Watergate. Aliás, eu adoraria um filme Elseworlds do Clark e do resto do Planeta Diário investigando o Watergate, porque eu acho que é um caso que realmente dá pano pra manga pra você fazer uma história do Superman, sabe? Focando muito nesse lado de jornalismo. Mas aí ele tem uma entrevista finalmente vestido como Superman em frente a Lois, e essa entrevista planta uma pulga atrás da orelha dele. Será que as pessoas realmente deveriam temer a existência do Superman? Ele é um estranho visitante de um outro planeta, ele pode ser mais rápido do que um tiro, ele é mais forte que uma locomotiva. Ele tinha um asteroide da direção da Terra mostrando empatia pelo asteroide, mas até quando? Quem garante que em algum momento ele não pode acabar virando uma ameaça contra as pessoas? O Jor-El até tenta aliviar pra ele, falando que tem ameaças maiores por aí, inclusive a gente tem o primeiro vislumbre do Brain aqui nessa história que tá bizarro, mas não tem jeito. A mulher plantou a pulga atrás da orelha dele e ele vai até o final com isso. E se tem crise de consciência em Metrópolis, tem em Gotham também, meu amigo. Depois desses 7 anos, o Bruce Wayne realmente começa a assumir o fato de que ele é o Batman. Então ele ataca pelo medo, ele é uma criatura das sombras, ele resolve os problemas daquele jeitinho que a gente já conhece, só que de certa forma ele abandona o lado de Bruce Wayne. Isso tem muito paralelo com o que a gente estava vendo naquela época com Robert Pattinson também, né? Com o Batman. Então ele gosta tanto dessa questão de ser o Batman, de resolver as coisas do jeito dele, que ele abandona um pouco essa questão da figura pública que é o Bruce Wayne. E quando o Bruce Wayne sai, o Maxwell Lord, sim, estamos falando de mais um personagem gigantesco da DC aparecendo aqui, basicamente assume as indústrias Wayne, só que ele faz várias coisas que permitem que as pessoas tenham um êxodo maior da cidade. Então incêndios criminosos, valorização de imóveis, tudo isso acontece por culpa do Max Lord e usando ali o escudo das indústrias Wayne. Eu acho muito importante esse momento todo porque mostra muito dessa questão de divisão de classes e de quanto o Maxwell estava acirrando isso tudo. Especialmente porque aqui a gente consegue ver alguns contornos mais aristocráticos do Batman. Então ele sente que as pessoas de terno não estão no nível dele, ele quer resolver as coisas do jeito dele. Ele se sente moralmente superior à polícia, às instituições, e no final até tem uma virada que faz ele voltar a usar o terno, mas nesse momento ele tá assim. Ou seja, tanto bilionários quanto os bandidinhos de rua são desorientados que precisam do sangue azul e da mente esclarecida de Bruce Wayne pra encontrar um rumo. É um cara um pouquinho pretencioso, parece até eu. Estamos brincando aqui, 180 sucessos. Sucesso meu na boca do povo. Fora a humildade da gente. E essa visão aristocrática do Batman, ela vai tão longe que ele se sente melhor até do que a Liga da Justiça. Em um momento ele fala que ele quer sair da Liga porque realmente ele não consegue ver aquilo muito além de um clubinho de pessoas tentando discutir coisas e que não ia dar em lugar nenhum. Até que o momento ele realmente sai, e ele sai junto com o meu segundo favorito, meu segundo filho da DC, que é o Arqueiro Verde, que propõe o dilema do Bond. Eu não sei se vocês conhecem, mas é bem famoso. Então esse dilema propõe o seguinte: se você tem uma linha do trem e tem uma bifurcação com uma pessoa aqui desse lado e com 5 pessoas do outro lado, supondo que o trem está seguindo para 5 pessoas, você mudaria esse rumo para atingir apenas uma pessoa? E a gente tem algumas respostas interessantes aqui. O Batman afirma que sim, não porque você considera essa uma vida inferior a essas 5 vidas, mas sim porque você está mostrando para quem te enfrentou, para quem te propôs isso, de que você não vai cair na dele e que você vai estar enfrentando essa pessoa de qualquer forma. Você estaria derrotando o idealizador por mudar a trajetória inicial dele. Agora o Superman, de um jeito mais sonhador, mais esperançoso que ele tem, ele afirma que não, você não faz essa mudança, porque você tem que salvar vidas de qualquer forma que for possível, da qualquer forma que tiver ao seu alcance. Isso vai até as últimas consequências, porque isso é realmente se importar. E aí em uma outra entrevista com a Lois, o Superman fala sobre o pai dele. Ele não fala nomes nem nada do tipo, mas ele comenta que ele tinha um companheiro de guerra que era o Toby. E o Toby, em um certo momento, quando o Jonathan estava muito ferido, ele fez com que o Jonathan se segurasse em uma porta, em algum lugar que, né, desse uma sustentação ali no mar, e que ele esperasse, porque em 3 dias o resgate chegaria. Acontece que passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e o Toby faleceu, e o resgate não chegou. O resgate chegou no 4º dia, por acidente. Inclusive os caras que estão fazendo o resgate, eles comentam que foi um total acidente, e que sim, o Toby mentiu pro Jonathan para manter ele de pé de alguma forma, para manter ele
acreditando que ia ter alguma esperança no final do túnel. E aqui tem um momento muito bonito também que o Superman fala que a esperança é a mentira que nós tornamos verdade de alguma forma. E aí lá na Terra 832654Z, eu não sei como é que eu consegui decorar isso, a gente encontra o Superman derrotado, com um símbolo com fundo preto, algo bem similar quando a gente vê, sei lá, ele num reino do amanhã, alguma coisa do tipo. E ele realmente está no mundo que está desolado. Não tem muito ali, além dele e da Fortaleza da Solidão, que tem um pouquinho de hidrogênio que o Brainiac deixou para ele tentar reconstruir a vida em algum momento. O Brainiac pede ajuda, mas obviamente o Superman nega, porque ele destruiu o mundo do cara, né, pô? E aí a gente volta para a Terra principal com o Hal Jordan falando um pouco sobre a ameaça do Brainiac. O Superman faz algumas varreduras em alguns planetas que já foram afetados por ele, e aí ele começa a sentir algo diferente, e algo que as pessoas estavam sentindo por ele, que é esse medo do desconhecido, o medo dessa vida que vem de fora e que você não conhece muito sobre a intenção dela. E tudo isso faz ele entrar em uma nova entrevista com a Lois e realmente revelar que ele tem uma fraqueza, a Kryptonita. Ele faz isso para tentar se humanizar perante as pessoas, e é algo que dá certo na história. Nesse mesmo período, o Batman invade uma festa na mansão Wayne, que estava sendo basicamente uma festa de filantropos. E aí ele faz todo um discurso muito similar ao que a gente tem no Batman Ano 1, falando um pouco sobre toda essa questão que as indústrias Wayne estão fazendo incêndios, que as indústrias Wayne estão piorando a vida das pessoas, e que eles tinham que parar, e que o Max Lord tinha que renunciar imediatamente. Isso abre margem para o Bruce voltar a ser CEO da empresa. Em 1974, o Clark se revela como Superman para Lois e eles se casam. Em 1975, o Brainiac chega na Terra, mas ele não chega como um conquistador de primeira, ele chega como um missionário fazendo uma proposta. Ele não quer levar o planeta inteiro, ele quer o maior recurso desse planeta, o Superman. E aí exatamente tem um conflito entre a Liga da Justiça e o Brainiac, porque eles, apesar de eles entenderem ali essa questão mais pacífica que o Brainiac está apresentando, eles não ficam bem com todo o desdém que ele tem pela vida humana e pelo planeta. Então, obviamente, eles caem pras vias de fato. O vilão chega, inclusive, a separar o manto da crosta terrestre, é um bagulho absurdo, assim. Mas a gente tem um grande momento que é o Barry revelando que ele plantou uma bomba na nave do Brainiac. Durante a história, a gente vê que o Barry sempre tá tentando desarmar bombas, então isso meio que faz um callback a tudo que a gente tava vendo durante a história, né? E aí o Hal Jordan, ele vai fazer uma investigação ali pra ver se tá tudo bem, se tá tudo realmente acabado, se o Brainiac realmente foi vencido, e ele é apunhalado. Então a passagem de Lanterna Verde nessa história se encerra nesse momento, e já é algo que dá uma sombra um pouco maior nessa história, porque, pô, o Lanterna Verde morreu, cara, é um dos principais heróis que a gente tem, e ele simplesmente foi pra conta. Só que toda essa batalha acaba quando o Batman chega com o Batmóvel e bate no transporte do Brainiac. O Batman, ele ironicamente vira um agente do caos aqui, e o caos ele é tratado meio que como esse aliado sombrio da esperança. Então a gente vê que muito da história ela se constrói em algumas margens, tratando essa dualidade entre Batman e Superman como algo que realmente a gente precisa. O universo não fica completo se o Batman e o Superman estiverem destacados. Fica essa mensagem pra vocês aí, Matt Reeves, Christopher Nolan, essa galera aí que não gosta do Superman. E mais tarde é revelado que esse Brainiac que tomou essa sova, ele é basicamente só mais um entre um conselho gigantesco de Brainiacs que existe por aí. Ou seja, o problema não acabou. Em 1982, o Pária surge de novo pra falar que apesar do contingente de heróis estar aumentando, da Liga da Justiça estar muito bem formada, não tem jeito, acabou, não tem como mais lutar contra isso, e que o fim vai ser inevitável. Isso leva o Superman a realmente tentar dialogar com o Brainiac e com os outros Brainiacs para ver se eles chegam em um acordo com relação a tentar trazer a vida para outro universo. Os Brainiacs contam para o Superman sobre a Terra 177789F, eu espero que eu tenha acertado, que é basicamente o Matéria-Verso. Então é esse mundo em que o Brainiac está coletando várias coisas, levando para lá e tentando ver um jeito de realmente fazer a vida prosperar mesmo após a crise, mesmo nesse final de universo bizarro. Mas existe um detalhe. Ele não deixaria todas as pessoas do nosso mundo passar pra lá. Ele queria que só o Superman passasse. Obviamente isso não cai bem pro Superman e ele fica muito pensativo. E tudo isso acontece momentos antes do Jonathan morrer. Então a gente tem realmente essa passagem muito importante que é o falecimento do Jonathan aqui na história. E é bem nesse ponto de virada. Não existe ser tão imortal que no momento do fim não te faça desejar ter vivido um pouco mais. Que os anos que você poderia ter dado a alguém são dádivas, das quais você não dá pleno valor até ver o fim. O Superman atinge o ponto mais baixo da carreira dele. Então ele tá começando a construir uma nova família, mas ele tá começando a perder também a família que acolheu ele aqui na Terra. E o pior de tudo, tem uma força muito maior do que qualquer outra coisa que vai apagar tudo isso.
Então todos os esforços vão ser em vão. Mas como a esperança é essa mentira que a gente transforma em realidade, o Superman decide sair da Liga da Justiça e começar a trabalhar em algo que vai exigir muito do seu intelecto científico. Muito feliz que nessa história eles lembraram que o Superman tem sim um intelecto científico. O Bruce, a Diana e o Barry se despedem ali calorosamente do Clark e ele chega naquela conclusão que ele estava tendo desde o começo da história. A forma correta de fazer tudo isso que ele estava fazendo nunca foi, nunca seria e nunca será sozinho. E que bom que ele teve bons companheiros. Em 1984 a história começa a focar um pouquinho mais no Batman, então a gente tem ele ali no estilo meio Robert Pattinson, com cabelão grande, com a diferença de que ele já tá aceitando um pouco melhor o equilíbrio entre Bruce Wayne e Batman, e a gente vê que Gotham tá começando a se formar de um jeito mais clássico. Então a gente vê que o Pinguim tá sendo preso, a gente vê que existem capangas do Charada por aí, e toda essa construção tá acontecendo, então a gente vê uma Gotham um pouco mais similar ao que a gente conhece. E obviamente numa Gotham mais similar a que a gente conhece não pode faltar o Coringa, que é visto entrando em um prédio das indústrias Wayne, que é uma ala de crianças. O Lex é solto da prisão depois de toda aquela questão nuclear e ele tenta adquirir as indústrias Wayne, só que o Bruce nega. O Superman, que estava há 2 anos envolvido naquela pesquisa, finalmente consegue sintetizar o que seria meio que um DNA universal que ele oferece para as pessoas como uma forma de cura para elas. Só que na verdade, a gente está falando de uma coleta de DNA, uma coleta de vidas. Em Gotham, aquela invasão do Coringa no hospital resulta no sequestro de crianças. Entre elas, o filho do Lucius Fox. E o Lucius também acaba sendo morto pelo Coringa em um momento da história. Bruce Wayne e o Coringa, exatamente o Bruce Wayne, não o Batman, eles se encontram em um prédio abandonado que o Coringa estava usando como base para fazer tudo aquilo, e ele explica um pouco sobre o fato da sua filha ter sido uma vítima dos incêndios das indústrias Wayne, o que dá um peso a mais aí nessa história. Só que esse embate filosófico vai um pouquinho mais curto pra gente finalmente chegar no momento que é uma porradaria entre Batman e Coringa, que obviamente o Batman vence, porque o Batman é o Batman e o Coringa, ele não tem capacidade em nenhum universo pra vencer o Batman. Só que em algum momento o Coringa se mascara de Bruce Wayne e o Bruce Wayne tá lá também. Então isso gera uma confusão com os policiais que estão lá fora e os dois são alvejados. Então sim, o Batman, que começa a história de um jeito nada heróico, também acaba essa história de um jeito nada heróico. Ele morre de um jeito tão humano, mas ao mesmo tempo ele tem finalmente um propósito que você percebe que o personagem teve essa curva. E é isso, o Lex Luthor vence. Nesse momento da história, eu preciso realmente ver mais opiniões das pessoas sobre isso, mas eu tenho uma leve impressão de que o Lex Luthor tava por trás disso, que ele molhou a mão de alguém. E eu tenho uma leve sensação de que é o Gordon. Só que eu não consigo realmente cravar isso em pedra. Realmente é uma questão de interpretação minha que eu não tô sabendo realmente cravar e falar, olha, é isso. Mas tem um momento ali do Gordon que eu achei muito esquisito, que realmente sugere que ele estava envolvido nessa morte do Bruce. Mas é isso, Lex Luthor venceu, tomou posse das indústrias Wayne e estava começando a tomar posse da imagem do Superman. Mas ele se torna um rei de um mundo que tá basicamente virando um trono de pó. Porque logo em seguida essa vitória dele gigantesca, a onda de antimatéria começa a chegar no universo. Todos esses DNAs adquiridos pelo Superman, eles são colocados em um negócio que é chamado de cristal de memória de assinatura quântica de DNA, que tem ali alguma inspiração no que o Jor-El fez com ele, realmente de levar essa vida para um outro lugar, mas também tem um pouco de inspiração no que o Barry fez e entregou pra ele. Que é, sabe aquele barquinho que fica dentro de uma garrafa e aí ele pode se mover, mas ele tá tampadinho? É basicamente isso, é uma mensagem engarrafada que ele tá mandando pra outro universo. Adeus, raça humana. Obrigado por tudo. Os heróis lutam e eles sabem que a crise é inevitável, mas eles não vão medir nenhum dos esforços que eles têm pra realmente tentar salvar vidas até o momento que der. Viemos de origens diferentes, mundos diferentes. Enquanto olhamos à beira do abismo, é fácil esquecer que o principal não é o abismo, mas sim o fato de nós permanecermos juntos. A síntese do cristal começa a apresentar algumas falhas na Fortaleza da Solidão por falta de energia, e o Jor-El decide em último momento se desligar. E aí ele deixa as suas últimas palavras pro Homem do Amanhã. Você fez pelo seu mundo o que eu não pude fazer pelo nosso. O pai se torna o filho e o filho se torna o pai. Esse Jor-El, ele não passava de um holograma com alguns fragmentos de memória do original. Mas ainda assim, a morte dele, mesmo sendo uma ilusão, é sentida, tem peso. A dor da perda de mais um membro da família dele é muito real pro Clark. E nos últimos respiros desse universo, o Superman decide finalmente colaborar com Brainiac e partir pro Matéria-Verso. Tudo isso estava sendo muito calculado pelo gênio Careca Verde, mas ele não contava com uma coisa. Além desse intelecto gigantesco científico que o Superman tem, ele também tem a malandragem. Então sim, o Superman engana o Brainiac e joga o cristal pra dentro desse novo universo e fica pra trás. Se você passou anos distante de tudo pra criar essa nova oportunidade, não faz sentido você viver nela e deixar todo mundo que você ama pra trás.
Então ele faz basicamente esse sacrifício para não ser mais uma vez o último filho de um universo, o último sobrevivente do seu mundo. Ele desiste dessa missão e decide dar essa oportunidade para alguma outra pessoa. Ele joga a vida por meio de um orifício, tem uma semiótica aí muito interessante e decide finalmente voltar para o seu mundo para presenciar o fim dele como qualquer outra pessoa. O Superman do 832-654, o verdadeiro Matéria-Verso, recebe aquele caderninho, recebe todas essas instruções e basicamente consegue fazer a vida retornar para aquele mundo. E uma grande estátua é erguida em nome do Superman. Mas não aquele Superman que tá lá, inclusive as pessoas até brincam que tipo de louco teria uma estátua em seu próprio nome, mas não é para ele. Aquela estátua é para quem abriu mão de tudo, para realmente tentar ver a vida florescer de um outro lado. E mesmo que ele não visse isso, para quem apostou e teve esperança de que isso seria possível. Ele foi herói, ele deu ouvidos e ele nem sabia se isso ia realmente acontecer, mas ele fez uma aposta na vida. Manda um oi pra mamãe por mim. Diz pra Lois e pro John que eu os amo. Às vezes você salva o mundo, e às vezes é o mundo que te salva. O meu pai disse uma vez: existe uma parte nossa lá fora, esperando para ser descoberta. E bom, ele tava certo. E assim acaba Superman Aeroespacial. Cara, eu admito pra vocês que me ganha muito por ter toda essa discussão sobre efemeridade, sabe? Sobre você não conseguir vislumbrar o fim de algo, mas ao mesmo tempo você ter alguém a todo tempo falando que aquilo vai acabar. E como que você vai sobreviver no meio disso, sabe? Como é que você vai lidar com isso? É um mundo diferente, então eu gostei dessa ideia do Lex ser meio que um vilão do Batman de alguma forma. Então, a gente vê que os problemas do Superman, eles estão em outro nível, eles estão em outro plano, as pessoas talvez nem entendam, mas eles são problemas que realmente mexem com a cabeça do cara em um nível que afeta o mundo inteiro. E o fato das pessoas não entenderem isso, de forma alguma faz ele ser omisso ou evitar isso pra seguir a manada. Ele realmente tenta salvar vidas do jeito que for possível. Eu amo a ideia de você ter um antimonitor não como essa ameaça física, como a gente já teve na crise, mas sim como basicamente um convite para você sair da inércia. Fazer algo bom, fazer alguma coisa, apostar na sua potência, apostar na potência das outras pessoas. Fazer algo que seja diferente, sair desse marasmo que você tá. E mesmo que isso não dê nenhum resultado imediato para você, porque próximas gerações podem ser beneficiadas por isso. O nosso antimonitor tá por aí. Ele pode ser o aquecimento global, ele pode ser o bando de político que a gente tem que tá lutando contra o fim da escala 6x1, ele pode ser o combate à fome, ele pode ser várias coisas. Mas o principal é: como que a gente vai lidar com isso? Ele traz uma reflexão muito forte sobre, cara, realmente, a gente vai assumir a bronca e assumir que a gente tem que fazer uma sociedade ser um lugar melhor, mesmo que os únicos beneficiados sejam quem vem depois? E a cada momento que tinha uma fala do Jonathan, da Marta, do Jor-El, eu lembrava muito daquelas broncas da bala que eu comentei no começo do vídeo. Porque, realmente, em algum momento eu tive que assumir o fato de que o fim existia. De que as coisas tinham um fim e de que eu não poderia ser totalmente descontrolado, eu não poderia ignorar basicamente todos os efeitos que aquilo teria. Então, de certa forma, eu tive um contato com a efemeridade por meio de doces e por meio de algo muito simples da minha infância. A história fala um pouco sobre você apreciar tudo que tem na vida, né? Então eu acho que eu aprecio muito e eu agradeço muito a minha avó por todas essas dicas que ela me deu no passado. Bem que o Superman diz na história que o destino pode até nos dar grande força, mas isso é muito pequeno comparado ao que as pessoas e a vida faz com a gente em vários momentos. Mas e aí, gostou desse resumo da história? Cara, eu de coração acredito que esse é um quadrinho que vai virar um jovem clássico do Superman com o tempo. Eu acho que ele só envelheceu bem até agora. Claro que tem toda uma questão ali de União Soviética e Estados Unidos, que, ora, uma obra dos Estados Unidos, você vai esperar o quê, né? Você vai esperar quais comentários. Mas eu acho que ele tá envelhecendo muito bem, e eu acho que é um quadrinho que vai ser muito bem recebido aqui nos próximos anos, e que a gente vai ver muito reflexo da nossa sociedade com o que tá aqui nessas páginas. Eu sei que vocês viram o resumo aqui, mas caso vocês queiram ler essa história na íntegra, ter o papelzinho na mão pra ler, eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon do quadrinho, e você não vai estar pagando nem R$1 a mais, mas você vai estar ajudando esse projeto aqui que a gente tá fazendo. Então, se você quiser ler, fique à vontade, o link tá aqui embaixo. E se você quiser falar um pouquinho mais sobre o Superman com a gente, discutir, conversar, dar umas risadas, fique à vontade para seguir a gente nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui em algum lugar do vídeo, e também vão estar na descrição. A gente tem conteúdo quase que diário sobre o Superman em qualquer plataforma que você pensar. Inclusive até no Spotify, onde esse vídeo está sendo postado. E é isso, galera. Lembre-se sempre de fazer a diferença. Da mesma forma que eu espero ter feito a diferença para vocês, e vocês tenham a vontade de ler essa história e conhecer um pouco mais sobre isso. E até a próxima. Vamos falar de Superman até onde der.